Fala aí para nós. O Papa lançou, nós falamos já algumas vezes, sobre esse catecismo para o jovem na Jornada Mundial da Juventude. Beleza. A história desse catecismo, professor. O bispo da Áustria fez um catecismo para o jovem da sua diocese e apresentou para o Papa como um propósito para a evangelização dos jovens. O Papa gostou tanto que, inclusive, deu de presente para todos os jovens que participou da Jornada Mundial da Juventude. A Canção Nova já está vendendo esse catecismo para o jovem. Então, se você quer saber mais, aprofundar mais sobre a nossa doutrina nesse ano da fé, e o CAT, uma edição já para o Brasil, então está aqui, ó, 3186-2600, você já pode adquirir em primeira mão. Sabe Chegou o essa preço, semana. Ricardo? Olha, eu posso conferir aqui e te falo, professor. Sei. Eu achei muito agora. interessante que, mostra aqui, porque é um texto muito bem feito e é todo colorido, com explicações do catecismo, textos de referências. É um catecismo, assim, preparado para os jovens. Estão vendo aqui as ilustrações. Isso fica muito caro, por ser páginas coloridas. Todo mundo que sabe, entende impressão, sabe que a tinta é cara, né? Mas, pela quantidade que foi impressa, me parece que o preço está bom. R$ 29,90, acabei de olhar. R$ 29,90. Olha, não é caro, pela grossura do catecismo e pela beleza, capa dura, é interessante, sabe por quê? Isso aqui é para a vida inteira. Não é um livro de moda que passa, não, é doutrina. Doutrina, meus amigos, é 2000 anos a mesma coisa. Só que aqui está numa linguagem adequada para os jovens. Então, é muito interessante. Tanto é que o Ricardo falou aqui que o Papa mandou dar de presente para todos os jovens que participou da Jornada Mundial. Eu vou te contar a minha experiência com ele. Falei assim, catecismo para o jovem, né? A gente já conhece o catecismo. Será que vai ser bom mesmo? Será que a linguagem é muito água com açúcar? Eu estou encantado com esse Eu até pedi para o Ricardo, porque eu não li ainda. Eu estou vendo só assim, por enquanto, as aparências. E eu vou dizer mais, hein, professor? Viu. Ele é didático, ele é bem didático. Do lado, tem citações de vários santos, vários filósofos, inclusive vários filósofos modernos. Ele é mais ou menos, professor, como um compêndio, perguntas e respostas a respeito da nossa fé. Mas tem explicações, tem exemplos, muito legal. E além, claro, das figuras, etc., que nos ajuda muito na compreensão da nossa fé. Pediram, então, para falar novamente do nosso sorteio. Hoje nós já falamos que a participação vai ser por Twitter, do livro do professor, O Brilho da Castidade e o curso bíblico da Mater Ecclesiae. Hoje nós vamos fazer pelo Twitter, pergunta mais criativa no último bloco, twitter.com/Escola da Fé. Nós vamos estar, então, divulgando, vamos estar presenteando o internauta hoje com esses livros, professor. Beleza. Vamos continuar aqui ouvindo o Papa, no documento Porta Fidei, sobre o ano da fé. O Papa diz aqui no número 8 o seguinte: nesta feliz ocorrência, ou seja, o ano da fé, né, pretendo convidar os irmãos bispos de todo o mundo para que se unam a ele, o sucessor de Pedro. Tá certo? No tempo de graça espiritual que o Senhor nos oferece, a fim de comemorar o dom precioso da fé. Comemorar o dom da fé. A fé é um dom que a gente tem que comemorar, não é? Deverá intensificar-se a reflexão sobre a fé. Então, primeira coisa, reflexão sobre a fé. O que é fé? Estudar a doutrina, tá certo? Para ajudar todos os crentes em Cristo a tornarem mais conscientes e revigorarem a sua adesão ao Evangelho. Achei importante isso daqui. Tornarem mais conscientes da sua fé. Conhecer a sua fé. Ok? Vamos lá. Sobretudo, num momento de profunda mudança como este que a humanidade está a viver. Realmente, a humanidade está passando por uma mudança muito grande. Que mudança é essa? É a mudança dos meios de comunicação, a revolução da cibernética, da informática, da mídia. Gente, eu nunca vi na minha vida, nos meus 62 anos de idade, eu nunca vi uma mudança tão violenta, tão rápida no mundo. Uma criancinha, meus netinhos de 3 anos de idade, já falam em iPad, iPod, iPad, não sei o que mais. Ricardo, não é verdade? A criançadinha acessa o mundo. Então, o papai está dizendo, o mundo está mudando. Então, nós temos que ter uma solidez de doutrina para a gente não ser devorado por essa enxurrada
que nos atinge. Enxurrada, eu digo, de informações, entende? De filosofias, de seitas, de tudo que cai na sua frente, assim, e na frente de todo mundo. Vamos lá. Neste ano, tanto as comunidades religiosas como as comunidades paroquiais e todas as realidades da igreja eclesiais, antigas e novas, encontrarão forma de fazer publicamente a profissão do credo. Ou seja, o que nós cremos. Está aí. Desejamos que este ano suscite em cada crente o anseio de confessar a fé, plenamente e com renovada convicção, com confiança e esperança. Simultaneamente, esperamos que o testemunho de vida dos crentes cresça na sua credibilidade. O testemunho de vida dos crentes cresça na sua credibilidade. Não foi sem razão que nos primeiros séculos os cristãos eram obrigados a aprender de memória o credo. Olha que interessante que o Papa está dizendo. Sabe, gente, o credo não era uma oração. Não. O credo era catequese. Naquele tempo não se escrevia, vocês sabem, era muito difícil escrever. Então, como é que era dada a catequese para os catecúmenos, aqueles que se preparavam para a primeira comunhão, para o batismo e para a crisma, que era realizado tudo no dia da Páscoa? Eles tinham que decorar o credo. Por quê? Porque o credo era o símbolo da fé, o símbolo dos apóstolos. O Papa diz, estão vendo? Não é à toa. Agora, a gente tem que conhecer o credo desdobrado. Né? São 12 dogmas que a gente tem que conhecer o seu desdobramento. Vamos lá. É que este servia-lhes, o credo, de oração diária para não esquecerem o compromisso assumido no batismo. Ou seja, era uma oração para não esquecer a doutrina que assumiram no batismo. Tá certo? Recorda-o com palavras densas de significado de Santo Agostinho, quando afirma numa homilia sobre a reditio symboli, a entrega do credo. Quando o credo era entregue, então Santo Agostinho diz, pode virar, o símbolo do santo mistério que recebestes todos juntos e que hoje proferistes um a um, reúne as palavras sobre as quais está edificada com solidez a fé da igreja. Então, no dia do batismo, gente, lá no templo de Santo Agostinho, século IV, ano 380, já antes até, os cristãos recebiam o credo, liam o credo, e Santo Agostinho diz por quê? Porque aí está edificada, construída a solidez da fé da igreja. Bom, vocês sabem que em 67, Papa Paulo VI escreveu a sua profissão de fé, que ficou chamada de o credo do povo de Deus. O que é isso? Paulo VI explicou o credo. Então, eu tenho até um livrinho, está aí, que publicado, né, aqui tem na Canção Nova para você adquirir, que é o credo do povo de Deus, explicado pelo Papa Paulo VI. De vez em quando os papas fazem isso, é chamado de profissão de fé do Papa. O último Papa que fez isso foi o Papa Paulo VI. João Paulo II não fez, Bento XVI não vai fazer, certamente. Por quê? Porque Paulo VI fez de maneira magnífica. Então, vale a pena estudar o credo do povo de Deus, de Paulo VI, porque você vai entender os 12 dogmas. Esse livro que eu escrevi, Os Dogmas da Fé, eu usei direto o credo do povo de Deus, do Paulo VI. Muitas passagens aqui dentro, a gente vai encontrar essas citações. Vamos lá. Nossa mãe, bom, continuando a citação de Santo Agostinho, né? Nossa mãe, volta um pouquinho, apoiada no alicerce seguro que é Cristo Senhor. Vai. E vós recebeste-lo e proferiste-lo, mas, ainda é Santo Agostinho falando, mas deveis tê-lo sempre presente na mente e no coração. Deveis repeti-lo nos vossos leitos, pensar nele nas praças e não o esquecer durante as refeições e, mesmo quando o corpo dorme, o vosso coração continue de vigília por ele. Olha como é que Santo Agostinho via o credo. O credo tem que andar com você, na sua mente, no seu coração, quando você estiver deitado, até na hora da refeição. Ok? Por sua vez,
O professar com a boca indica que a fé implica um testemunho e um compromisso públicos. Aqui o Papa chama a atenção para uma coisa muito interessante. Compromisso públicos. Vamos. O cristão não pode jamais pensar que o crer seja um fato privado. Ou seja, eu vou viver minha fé só na minha casa, só na igreja. Não. O Papa diz, não. A fé não é só um ato privado. A fé é decidir estar com o Senhor para viver com Ele. No dia de Pentecostes, a igreja manifesta com toda clareza essa dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. Gente, importante isso aqui que o Papa está pedindo, olha. Esta dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. E ele lembra do Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? 9h da manhã. Os apóstolos estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus, porque eles achavam que os judeus iam matá-los também, como matou o Cristo. Não é? Mas receberam o Espírito Santo. O medo foi embora. O medo foi embora. Pedro abre a janela do cenáculo, que existe até hoje lá em Jerusalém. Eu já estive lá mais de 10 vezes nas peregrinações. E Pedro faz aquele discurso, né? Como diz a moçada, de arrebentar. 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas depois. Então a fé se tornou pública. Azar que vão nos prender, azar que vão nos matar, acabou o medo. E a igreja ali começou a se espalhar pelo mundo inteiro. É verdade que depois disso houve muita perseguição, mataram Estevão, mataram Tiago Maior, houve uma perseguição tremenda, a igreja se espalhou inclusive pelo mundo, mas chegou até nós. Não é? Então, o Papa insiste nisso aqui. Vamos lá. É o dom do Espírito Santo, que prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho, tornando franco e corajoso. Tá aí, é o Espírito Santo. É que o Papa João Paulo II pediu na nova evangelização, novo ardor. Esse novo ardor é essa renovação no Espírito Santo, que a renovação carismática católica chama de ser batizado no Espírito Santo. Não é você passar por um novo batismo, não, ninguém pode repetir o batismo. O batismo é um só, é uma expressão analógica. Ser batizado quer dizer ser mergulhado. A palavra batismo do grego quer dizer mergulhar. Então, é você ser renovado no Espírito Santo. Né? Quando você tira o pecado da alma, quando você assume um compromisso com o seu batismo, o Espírito Santo vem, toma conta de você. Então, é esse ardor que promove, então, a manifestação pública da fé. Vamos lá. De fato, esse facto aí, desculpa que isso aí eu copiei lá do texto dos portugueses, então apareceu com um C que não tem ali. De fato, o primeiro sujeito da fé é a igreja. Agora, aqui o Papa chama a atenção. Olha aqui para essa frase, muito importante. O primeiro sujeito da fé é a igreja. O que quer dizer isso? A fé não é minha. A fé não é do Ricardo. A fé não é do Papa. A fé é da igreja. Vocês entenderam? Eu posso balançar na fé, mas a igreja não balança. Quando o cristão diz assim, eu estou balançando na minha fé, porque você está apoiado na sua fé. Porque se você tivesse apoiado na fé da igreja, você não balança não. Porque a igreja tem 2000 anos, a igreja nunca balançou na fé. A igreja nunca teve dúvida sobre a Eucaristia, sobre a confissão, sobre o batismo. A igreja não balança na fé. Quem balança na fé é porque não está atrelado na fé da igreja. Então o Papa diz aqui, olha, o primeiro sujeito, né, da fé é a igreja, como atesta o catecismo da Igreja Católica. Eu creio, olha aí, continua, é a fé da igreja, professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Então, eu professo, eu creio, mas eu creio o quê? Na fé que a igreja me ensina. Entenderam? Por quê, gente? Porque
A fé foi confiada à igreja. Cristo entregou na mão da igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Diz para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Então a fé foi dada à igreja. A infalibilidade foi dada à igreja. Ok?